Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do canal Origens Genealogia, um canal pensado para ajudar pessoas a conhecer as suas origens, a história da sua família, a trajetória de seus ancestrais e a grande aventura dos seus antepassados ao longo do tempo e do espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós teremos aqui a presença dos advogados do escritório Bono e Lacerda, Dr. Ramon Lacerda e Dr. Felipe Bono, que irá trazer atualizações sobre as decisões tomadas pelo Tribunal Constitucional em Lisboa quanto ao regime de cidadania portuguesa pela via sefardita e as leis de nacionalidade. Muito obrigado à presença de quem já está chegando. Caio Santos. Em alguns minutos vamos ter aqui a presença dos advogados. E antes de mais nada, eu quero apresentar e pedir a todos que estão presentes nessa live que sigam o perfil da Associação de Descendentes de Judeus Sefaditas. Vocês não ouviram errado. Existe em Portugal hoje uma associação de descendentes de judeus sefaditas. Essa associação tem um perfil no Instagram. Peço a vocês que procurem o perfil da associação. A associação é presidida pela senhora Jordana Marzano, que tem apresentado uma grande atuação de defesa à manutenção do direito da cidadania portuguesa pela via sefardita. A associação já se manifestou enviando documentos, cartas de manifesto à Presidência da República, que foi solicitamente respondida. A matéria foi encaminhada ao gabinete do primeiro-ministro, e a associação está a todo vapor em Portugal, lutando por essa manutenção, por essa lei que trata-se de uma reparação histórica. Em alguns instantes vamos ter a presença dos advogados. Eles me comunicaram que não está aparecendo para eles o início da live. Eu não sei o que está acontecendo. Só um momento, aguardando a chegada deles. Mas é importante vocês saberem, eu acredito que já sabem, em função de outros canais também, de que há 2 diplomas, a média de 2 diplomas constitucionais foram contestados pelo tribunal, pelo Supremo Tribunal de Portugal, e que irão regressar à Assembleia da República para serem reelaborados e rediscutidos. Olá, Thiago. Olá, Ramon. Tudo bem, Thiago? Como é que você está? Tudo bem, tudo bem. Um pequeno atraso, mas está tudo certo, Eu acho que eu acabei confundindo aqui. Imagina, não se preocupe. Hoje a gente está tão feliz com a notícia que o atraso ele é completamente ignorado. Fique tranquilo. Então, reiterando o que Ramon falou, na verdade, hoje um seguidor meu me perguntou ontem, se as notícias eram boas, que ela estava ansiosa. Eu disse: as notícias são muito boas, Será uma excelente live. Antes da gente começar com as atualizações, Dr. Ramon e Dr. Felipe, eu quero apenas reiterar aqui. Ontem, há pouco tempo, eu estive numa live com Rani Macedo e com Jordana Manzano, que é presidente da Associação dos Descendentes de Judeus Sefaditas em Portugal. A associação, vou reiterar, vem travando uma luta bastante importante pela manutenção desse direito de reparação histórica dos descendentes de judeus sefaditas. E um ponto importantíssimo, é que você, que é descendente de judeu sefardita, que está no Brasil ou que está em qualquer outra parte do mundo, pode se associar a esse grupo. E essa associação sua, descendente de judeu sefardita, que já é cidadão português, ou que já é certificado pela CIL, ou que ainda está esperando certificado pela CIL,
vale como vínculo com Portugal. A presidente da associação nos confirmou isso, e é mais um ponto positivo para a sua composição, né, Ramon e Felipe, para o seu perfil, né, para o processo de deferimento da sua cidadania portuguesa. Nós somos entusiastas do tema, né? A gente não conhecia a Jordana. A gente, na verdade, tem reunião marcada com ela para amanhã. A ideia central, né, Tiago, é o mesmo que a gente já vem falando. A gente entender também o que a gente pode fazer ali para colaborar, né? Porque eu e o Felipe, ao longo desses últimos 5, 6 anos, a gente conseguiu um número significativo de processos, o que pode também acabar trazendo alguns benefícios no que diz respeito a requerimentos, protocolos, pedidos, né? Ações de classe que sejam necessárias para tentar fazer alguma coisa. Então, é com grata surpresa que a gente conhece amanhã a Jordana e que a gente também coloca, né, os serviços do escritório à disposição para ajudar na causa, né? Tanto na manutenção da lei, que é o que deveria ser o motivo, né? Mas na impossibilidade de se manter a lei do estabelecimento de novos direitos, né? Ou de direitos outros, né? Para os descendentes de judeus sefaditas, né? Porque, no final das contas, é algo bem mais amplo do que apenas, né, o requerimento da nacionalidade portuguesa, né? Uhum. Estou pedindo aqui para eu repetir o nome da associação. Então, a Associação de Descendentes de Judeus Sefaditas de Portugal, né? Você pode procurar no Instagram, tem um perfil no Instagram, e a partir daí você pode fazer contato com eles, né? Está aberto para qualquer descendente que está em qualquer lugar do mundo, independente da sua condição, se está com processo em tramitação na CIL, se está certificado na CIL, se já é cidadão português, a associação está de portas abertas para recebê-lo, né? E o que fortalece esse elo, né, entre descendentes na Europa. Como eu falei, não conheço a Jordana ainda, mas coloco desde a gente à disposição para o que é que seja necessário nessa luta, né? Ok. Felipe, Ramon, aqui no Brasil são 17 e 12, em Portugal acho que são 20 e 12, né? E eu gostaria que vocês trouxessem para nós, assim, de maneira bastante elucidativa, quais foram as decisões, né, do Tribunal Constitucional em Lisboa, diante dos diplomas que estavam sendo, né, analisados por eles. A palavra é de vocês, fiquem à vontade. Para melhor elucidar o que houve, né, eu vou pedir licença para ler a notícia, né, como saiu, para que a gente possa fazer na sequência a interpretação dela, né. Vamos lá. Essa notícia aqui é da RTP, mas que tem lastro direto no acórdão, né? E na decisão. Quem precisar, a gente tem um vídeo, inclusive, da votação, tá? Que a gente pode enviar aqui para quem estiver assistindo e quiser entender com mais pormenores. Mas o presidente do Tribunal Constitucional explicou que uma das normas declaradas inconstitucionais é a que impede, por efeito automático da lei, o acesso à cidadania portuguesa por quem haja sido condenado pela prática de crime previsto na legislação portuguesa com pena igual a 2 anos. Dado essa norma, impedir a possibilidade de aferir em que medida uma tal condenação põe em casa o específico vínculo de integração na comunidade portuguesa. O Tribunal Constitucional decidiu, em linha com a jurisprudência anterior, reiterada e uniforme, estarem violados os artigos 26, número 1, em conjugação com o 18, número 2 e 30, número 4 da Constituição. Outra das normas é a que estabelece a consolidação da nacionalidade, não opera contra os titulares de boa-fé nas situações que manifestam fraude, e o tribunal decidiu que, ao não oferecer qualquer critério de distinção entre as situações de obtenção por fraude, em que já opera a consolidação da nacionalidade de fraude manifesta, em que a consolidação deixa de operar. Ocorre uma violação do princípio da determinabilidade e da reserva absoluta de reserva parlamentar. Declarou tal. E o terceiro, que é o que mais vai porque como a lei subiu inteira, né? E o tribunal chumbou a lei, né? Por vários critérios. O que nos importa maior é essa de agora. Em terceiro lugar, foi declarada a inconstitucionalidade a norma segundo a qual o deferimento dos pedidos de atribuição ou aquisição de nacionalidade pendentes
a data da entrada em vigor das alterações de lei de nacionalidade depende do preenchimento dos requisitos previstos à data de apresentação do pedido, a concrase, como sucede no regime atualmente em vigor, a decisão do pedido. Ou seja, é aquela velha questão que a gente vem já falando desde sempre. O que importa é a lei vigente no momento do protocolo e não a lei como ela vai estar no futuro, protegendo assim os processos já protocolados e fazendo garantir aqui o princípio da segurança jurídica, né? Porque imagina, quando se protocola pedidos de nacionalidade, é expectável a legislação a que se refere. E seria injusto, né, exigir da pessoa lei criada no futuro, que alterasse, né, os requisitos ali no momento do protocolo. O tribunal entendeu dessa forma, porque inclusive também uma das alterações da lei que ia haver é que se pretendia julgar os processos pelo tempo futuro, né? Ou seja, como a lei tiver no tempo em que for decidido. O que, de um modo geral, acaba sendo estranho, porque imagina, a conservatória poderia, dessa forma, alterar a lei e administrar para esperar o resultado desejado. E a lei não pode estar sujeita a esse tipo de filigrana, de artimanha, né? Até porque viola o princípio da confiança, né? O princípio da confiança, o princípio da segurança jurídica, né? Mas principalmente o princípio da confiança. Mas era o que estava se esperando, né? E o Tribunal Constitucional também determina isso que seria inconstitucional. Foi ainda decidida a inconstitucionalidade da norma que determina a possibilidade de cancelamento do registro de nacionalidade pela verificação de comportamentos que, de forma concludente e ostensiva, rejeitem a adesão à comunidade nacional, suas instituições representativas e nacionais. Aqui pelo absurdo que é, naturalmente, o texto. E, por último, o tribunal determinou que a inexistência de qualquer indicação sobre tipologia ou padrão de comportamentos que possam ser suscetíveis de preencher aquele conceito impossibilita que os cidadãos possam antecipar, com o mínimo de segurança, quais os tipos de ações cuja prática podem ser motivo bastante para que contra si seja intentada uma ação de oposição à nacionalidade. Então, deixa numa margem discricionária, né? Basicamente, você escolher quem vai perder a nacionalidade e deixar de ter por conta de qualquer ação que entenda necessária. Perfeito. E aqui também entra a questão da previsibilidade que deve haver para a exigência do vínculo para o processo sefardita. O que nos deixa muito confortáveis com as pessoas que protocolaram o pedido, né? Principalmente os que protocolaram entre agosto de 22 e abril de 24, na primeira regra, em que era o decreto. Agora, no final, a gente também consegue usar agora também esse argumento do Tribunal Constitucional para ajudar os requerentes que têm poucos vínculos, né? Que seria a inexistência de qualquer indicação sobre a tipologia ou padrão de comportamentos que pudessem ser suscetíveis de preencher o requisito de vínculo. Aqui a gente consegue fazer uma interpretação analógica, né? Em bona parte para os requerentes. E nesse sentido, a notícia aqui se finaliza, porque o resto é só opiniões políticas. Opiniões políticas de deputados que discordaram da posição do Tribunal Constitucional. Mas fica aqui, né, os nossos parabéns a quem acreditou, né, e quem protocolou o pedido, porque no final das contas, uma coisa, como eu venho falando sempre, é o que a Assembleia da República deseja. Outra coisa é o que a Constituição prevê e as normas às quais essa nova lei teriam que estar subsumidas. E nesse caso específico, né, o Tribunal Constitucional, ele funciona aqui como se fosse o STF, né, no controle de constitucionalidade desse diploma. E o que é que isso acarreta, né, de modo geral agora? E aí, veto, primeiro do presidente, porque ele não pode promulgar uma lei que é inconstitucional. Em seguida, a devolução desse texto, né, para a Assembleia, para que a Assembleia possa sanar esses vícios, né, corrigir as inconstitucionalidades que foram apontadas pelo Tribunal e que possam novamente deliberar, votar, passar por todo o procedimento legislativo que passou essa própria lei, né, que está sendo discutida agora, tem que ser votada pela Assembleia da República e novamente ser apreciada pelo presidente. Inclusive, o presidente não é vinculado ainda a decidir favoravelmente, a promulgar a lei de acordo com o novo texto. Ele vai novamente fazer uma análise legislativa por parte dele, né, sobre a questão da própria lei e também, se porventura entender que ainda há alguma inconstitucionalidade em outros temas também, ele pode novamente remeter ao Tribunal Constitucional, né, que pode muito acontecer. Mas é o que eu vim falando desde sempre, né? Encerrar a modalidade sefardita não é constitucional. Tanto que o Tribunal Constitucional nem mencionou isso. Tá? O governo pode pincelar. O que o governo não pode é manter com critérios inconstitucionais. Então, o que a gente ganha aqui talvez seja tempo.
para poder, quem tiver que pesquisa, concluir, protocolar na CIO, dar segmento. Quem quiser protocolar na conservatória também, ganha esse aqui pelo menos mais 2, 3 meses. Acredito que sim, porque... Então, nós temos, só para a gente retomar esse itinerário do processo, na verdade, para o pessoal reavivar e compreender melhor, a Assembleia da República, há pouco tempo, né, revoga a lei de nacionalidade. O Gabinete da Presidência da República, muito habilidosamente, envia para o Tribunal Constitucional fazer a análise dos diplomas legais, que vai identificar uma série de irregularidades, digamos assim, inconstitucionalidades, não é isso? Os diplomas voltam para a Presidência da República, que o destino natural será voltar para a Assembleia, não é isso? Do Parlamento. Exato. Ele não pode aprovar a lei como está, né? Então ele tem que voltar a lei para a Assembleia para que ela possa sanar as inconstitucionalidades detectadas pelo Tribunal. Sob pena de o cara ler assim e ser inconstitucionais em qualquer tribunal de forma flagrante, né? Porque agora você tem já o Supremo do país, né? O TC. É um controle preventivo, né? Determinando a inconstitucionalidade, né? Então qualquer pessoa... Essa é a reação mais fácil de ganhar da história. E aí o parlamento vai ter que reanalisar, reelaborar, reescrever, envia para o gabinete. E no dia 16 de dezembro a gente sabe que não vai acontecer. Como? Né? Agora, que no dia 16 de dezembro a gente sabe que não vai acontecer. Agora a gente sabe que vai ficar para a volta do recesso. Vai ter o recesso legislativo, e depois tem que ter votação. E aí o recesso começa mais ou menos quando? Eu acho que é a semana que vem. Semana que vem já começa. Mas o ponto a não ser que exista uma vontade política absurda, fazer isso antes do recesso. Eu acho quase possível. Agora, que eles não vão tentar perder muito tempo ano que vem e vão tentar aprovar isso em sede de urgência, com certeza. Mas, no caso, depois do recesso, eles reelaboram nas comissões, tal, aí votam mais uma vez. Isso. Tem que ser votado de novo, tem que ser aprovado de novo. Certo. E aí volta para a Presidência da República, que pode pedir mais uma vez a opinião do Tribunal Constitucional, não é isso? Voltou o ciclo, voltou para antes da aprovação da lei. Tem que voltar da hora de ter uma lei aprovada. Ou seja, para todas as pessoas, para todos os requerentes e as pessoas que estavam, digamos, indecisas ou temerosas de elaborar seu processo, procurar assessoria jurídica, voltamos à condição natural, digamos, anterior à revogação, não é isso? Sim, a condição de que... Ou seja, a gente poderia dizer, doutor Ramon e doutor Felipe, que a lei não foi mais revogada, digamos assim, tipo, essa revogação caiu por terra. Caiu. Inclusive, caiu com um efeito interessante, né? Que isso é uma opinião minha, né? O Estado foi com muita sede ao pote e apostou no encerramento da lei. Não regulou os 3 anos. E então, a gente volta para a lei anterior sem a necessidade de residência de 3 anos, que não foi regulada. O Estado tentou aprovar de vez um pacote muito grande, né? Poderia ter aprovado por partes, leis menores, leis passadas. Não deveria ter colocado essa questão dos crimes, né? Da perda da nacionalidade. Da perda da nacionalidade, porque isso daí é algo muito, evidentemente, né? Inconstitucional, flagrante, excessivo. Eu acho que chega a ferir direito humano mesmo, assim, né? Em sede internacional. Eu acho que foi muita presunção tentar aprovar uma lei assim. E ainda bem que nosso presidente, ele é também um literato do direito, né? Ele é constitucionalista. Ele é professor de direito constitucional, inclusive na Universidade de Lisboa, não é isso? Por isso que ele manda para o Tribunal Constitucional, né? Ele é o presidente amante, né, da academia, do direito, das leis. É um presidente muito prudente, inclusive, né? Ele, por exemplo, ele não fez nada ali com sede de vingança ou vontade de aprovação. Ele foi técnico, na verdade, né? Ele foi técnico, né? Ele foi extremamente técnico, que é o papel do presidente, né? Porque assim, perceba, quem tem que ter opinião é a Assembleia. Perfeito. A Assembleia é votada pelo povo e, como tal, dada a representação popular, é quem tem que ter a opinião. Tá tudo certo. Por exemplo, qualquer que seja a opinião tem que estar ali, tá representada, tá tudo bem. Se teve força para passar, é porque tem a representação necessária na rua. Tá tudo certo. O papel do presidente em Portugal, né, é justamente esse. É agir com alguma técnica para que essa animosidade, é aquela velha história platônica, né, para que a democracia não coma a própria democracia. A partir do momento que você tem uma democracia que ela tem limites, né? A democracia, ela tem princípios a seguir. Exato. E o limite da democracia é o Estado democrático e de direito, né? O Estado, ele é democrático e ele é de direito, porque significa dizer que o Estado também tem que obedecer aos próprios preceitos, né? E diplomas legais. O Estado tem opinião
E essa opinião, ela fica, né, resumida, adstrita à possibilidade disso estar dentro ou não do conjunto de normas chamado Constituição. E aí, Tiago, entra aqui o que eu considero uma notícia muito boa, que é, independente desse alvoroço para um lado ou para o outro, Portugal é um país que respeita o regramento. E que, eu reitero, né, tirar a possibilidade de solicitar o pedido, poderia, quando coloca naquele pacote numa única lei, aquilo volta. Lembrando que, se tirar a possibilidade judaica fosse inconstitucional, estaria enumerado. Não é. O que, volto a falar, eu venho falando isso nos últimos 4 encontros que eu tive. Tirar a possibilidade de pedir nacionalidade não é inconstitucional. O que é inconstitucional é exigir isso com critérios desiguais. Ou exigir algo que fira direito humano, que é o caso da perda da nacionalidade. Ou que a parte dos vínculos é o que eu mais falo. Eu vou até voltar aqui para a lei, só para a notícia, só para poder falar disso. Aqui. A inexistência de qualquer indicação sobre a tipologia ou padrão de comportamentos que possam ser suscetíveis de preencher aquele conceito impossibilitam que os cidadãos possam participar com o mínimo de segurança, antecipar com o mínimo de segurança quais os tipos de ações cuja prática pode ser motivo bastante para que contra si seja inventada. Ou seja, a falta de determinação do que é vínculo, ela age aqui como impossibilita o cidadão de antecipar com segurança quais são os comportamentos que poderiam ensejar vínculo. Isso daqui vai ser o fundamento para toda e qualquer pessoa que tenha construído um pacote de vínculos que não seja aceito pela conservatória para poder ganhar isso judicialmente. Lembrando que, Tiago, e isso é muito importante, existem aqui 2 esferas, né? O processo de nacionalidade ele começa na esfera administrativa e ele transmuta para a judicial quando ele ocorre com ilegalidade, né? E ou inconstitucionalidade. Se você tiver um processo de nacionalidade, por exemplo, que foi indeferido porque não tem certificado da CIL, há uma ilegalidade. Por quê? O artigo 24A prevê a possibilidade de iniciar o processo com o estudo genealógico e com o protocolo na CIL. Se a lei, no artigo 24A, prevê a possibilidade de iniciar sem o certificado, a conservatória não pode indeferir pela ausência dele. Ah, mas a conservatória indeferiu. Sim. Assim como também no Brasil, você tem pessoas que tentam se aposentar e não conseguem. Você se aponta na legalidade. Você tem pessoas que têm acesso a uma cota na universidade pública e não é dada. Por exemplo, eu tenho um cliente meu que a universidade pública acha que ele não era tão negro assim. Ah, mas é um direito à cota. Sim. E judicialmente pode reverter. Então, o que fica aqui para quem protocolou o pedido é: mas eu me associei à Associação da Jordana, e eu tenho um conta em banco, e eu tenho um NIF, e fiz previdência, a conservatória acha que não é vínculo. Aí você pode ir para uma etapa 2, um segundo grau de jurisdição nesse ponto, que seria a via judicial, para corrigir as ilegalidades ou inconstitucionalidades na decisão do conservador. Isso pode acontecer em qualquer processo. Em qualquer processo. Mas coisas óbvias, como a falta de certificado, tudo bem. Ou coisas mais complexas, como a falta da possibilidade de antecipação de comportamentos previsíveis, que a lei, no final das contas, não regulou. Então, eu acho a adesão do TC excelente. E reitero minha opinião. Nesse processo, Tiago, só perde quem não protocola. Porque tem ficado provado por A mais B, em todas as decisões do TC, Tribunal Administrativo do Porto e dos outros tribunais, que todas as vezes que você tem um magistrado regulando o comportamento da conservatória, essa regulação ela tem que ocorrer com base no Estado democrático e de direito. E aí? Então, Ramon, é bem interessante o que você colocou agora, porque há pouco tempo, há alguns segundos, né, uma pessoa, a nossa audiência colocou justamente essa preocupação. Né? E os processos que estão protocolados, né? Mas não tem certificado da CIL, né? Não por atraso do genealogista, mas porque a CIL está engarrafada. Né? Claro. Como é que fica Super isso? prático. E aí, assim, a gente vê pelos grupos, né? Os grupos afora, e eu peço também que a turma tome cuidado, né? Porque existe muita desinformação. Né? Não, mas essa é a informação correta, Thiago. São importantes. A conservatória pegou no pé mesmo disso de junho, julho, agosto, setembro.
Conservatória, quem protocolou o processo sozinho, sem o requerimento do artigo 24A, conservatório indeferiu. A maioria dos processos que foram feitos sem advogado, muita gente nos procurou, pessoas que estavam sem advogados, tentando entender por que o deles foi interferido. A conservatória, Thiago, perceba, se ela puder, e isso é opinião minha também, tá? Eu não sei se eu estou... Só um adendo que você está falando, tipo, as pessoas que entraram sem advogado, né? Tipo, daí a importância, né, de você ter uma assessoria jurídica em Portugal que está cuidando, né, dos seus processos, né? Fica essa... Eu falo isso, não necessariamente eu, né, Felipe? Qualquer advogado que você queira. Sim. Mas faça isso com um profissional, porque é um interlocutor, né? O papel do advogado é o quê? Ele comunica o seu pedido, fica entre você e a conservatória. Nós somos o canal de comunicação entre o requerente e a conservatória. Só que a gente trabalha só com isso, a gente passa o dia vendo isso, a gente passa o dia corrigindo isso. É claro que quando vai para um advogado fazer, ele vai ter muito mais habilidade de lidar com as frustrações do processo. Porque o processo é simples. E quando ele dá certo, tá tudo bem. O problema é que ele dá errado. Né? Como tudo na vida. Se aposentar é fácil sozinho. Claro. O problema é quando a INSS não dá. O problema é quando a cota não é oferecida. O problema é quando há o problema. E eu esqueci o que ia falar anteriormente. Você estava falando sobre os processos na conservatória que estão sem certificado da CIO, né? E sobretudo, processos que não têm acompanhamento de assessoria jurídica em Portugal, a CIO foi lá e... A CIO não, a conservatória foi lá e... Porque perceba, esse tempo de espera da CIO, ele já estava tão presumível por parte da conservatória que ela estabeleceu a regra. A Assembleia, na verdade, né? A Assembleia da República, porque assim... Quando isso altera, lá em agosto de 22, muita gente estava ainda em processo na CIO. E a lei determinava que para dar entrada no processo tinha que ter o certificado. E tanto que a gente, na altura, esperava o certificado sair para protocolar. Até porque a CIO era bem breve, julgava tudo por 6 meses, 8 meses, então dava para esperar. Não tinha vínculos, né? Então estava todo mundo esperando. Quando a lei altera para exigir vínculo, a própria lei prevê o que tem que ser feito nos casos em que o certificado não foi elaborado ainda, não foi emitido ainda. E aí, foi incluído nessa altura o artigo 24A, que possibilita você iniciar o processo na condição dependente, que é quando você inicia o processo genealógico, mas não deu tempo ainda de concluir. Então, aí tudo bem. Qual é a questão? Em junho, julho e agosto, a conservatória começou a indeferir processo. Porque tem 2 tipos de indeferimento. Tem o indeferimento preliminar e tem o indeferimento. O indeferimento preliminar, ele tem que ocorrer nos primeiros 90 dias de protocolo. E para esse indeferimento preliminar... É uma triagem, né? É uma triagem. Mas ele é muito mais gravoso. Por exemplo, o prazo para corrigir é 30 dias. Ali já vai de cara para encerramento do processo. Quando você supera os 90 dias, você vai para o indeferimento normal, em que, por exemplo, o pedido de juntar documentos vai para 6 meses. Multiplicado por mais 6 se a pessoa morar fora de Portugal. Assim como também o indeferimento preliminar é 30 mais 30 caso more fora. Então, quem faz sozinho, eu percebo que a conservatória costuma agir com mais ímpeto. Explora mais, né? Por quê? Lembrei o que eu ia falar. Que no final das contas, o que eu percebo, e isso novamente é uma opinião minha, é que a conservatória faz de tudo para não julgar. Sempre que ela pode ter uma opinião. Se ela descarta esse processo na entrada, isso. Ela precisa mesmo julgar. Exato. Ou se ela puder dar uma opinião inócua. Né? Por exemplo, falta certidão de nascimento. Falta qualquer coisa. Passaporte, documento de identificação. E não passa nem pro conservador, né? Passa pro não, oficial. Mas eu percebo que a conservatória, sempre que ela pode ter uma opinião neutra, ela faz. A conservatória, isso é opinião minha, tá? Isso, reitero aqui 20 vezes. Minha opinião, de quem trabalha com isso. Não é um fato, nem é nada. É minha opinião. Sempre que a conservatória pode dar uma decisão inócua, ela faz. Como se posicionar fosse um peso que ela coloca ali sobre o próprio ombro. Então eu noto que a conservatória, sempre que ela pode, sendo bem honesto, nunca saiu uma nacionalidade minha sem sair um despacho primeiro corretivo. Nunca. Sempre é uma coisa ou outra, não importa o que seja.
Quando não é uma coisa grande, eles pedem que seja juntada uma certa nascimento atualizada. Ou que peça reprográfica. Qualquer coisa que seja colocada ali. Aí, por exemplo, o processo de sua avó veio pedindo de novo o RG. Apostolado. Porque assim, o passaporte não precisa estar apostolado. O RG precisaria. Mas você já tinha feito isso no tempo. Já. Né? Só que aí entra naquela questão, né? Nós. Pedido atualizado, né? Pedido atualizado. Até para saber se a pessoa tá viva, né? Mas vamos lá. Entra naquela questão. Você vai fazer uma defesa brigando para o processo esticar, ou você apostila no documento novo e manda, para concluir? Apostila no documento novo e manda. Normalmente, quando você corrige esse primeiro despacho, sempre tá certo. Aí caminha rápido, vai para final. Quase que automático. Quase que automático. Mas sempre há essa coisa de ter decisões que não vão decretar ou consolidar um direito. Porque no final das contas, Tiago, cada vez que alguém é agraciado com a nacionalidade portuguesa, ali você está incluindo para ela direitos ligados à saúde, à educação, moradia, né? E isso custa para o Estado. Então, até para ver ali se existe ainda ânimos do processo ser motivado e de continuidade, porque eu imagino que deve ter alguma porcentagem de 20% ou 30% que nunca vai responder esse despacho por não ver, ou por ter mandado aquilo por carta, a pessoa mudou de casa, não viu a carta, tarará. Eu tenho certeza que tem uns 20%, 30% que não vê esse despacho corretivo leve. Deixa precluir. E aí o processo ele encerra por falta de movimentação do autor, né? Ou do requerente. E eu acho que se ganha aí uns 20%, 30%. Não ganha? De pessoas que não vê aquilo, ou que quando vem aquilo, o processo já acabou. Faz mais de 1 ano, 2 anos que foi mandada a notificação. Daí também porque a importância de ter advogado, porque você vai ter o despacho ali visto de forma mais simples, né? E de forma mais profissional, por assim dizer, do que normalmente. E assim, Fernando Cordeiro, aqui na nossa audiência, ele está perguntando como está em média o tempo para se emitir certidão. Olha, o tempo hoje, né, é de 2 anos a 2 anos e meio, né, quiçá 3 anos, assim, tipo, a CIL está muito engarrafada. E aí eu quero somar a minha fala, a fala do Ramon, doutor Felipe, da importância de você ter uma assessoria jurídica em Portugal, porque, né, existe o elemento, a possibilidade do indeferimento pela ausência do certificado, e aí a sua assessoria jurídica vai recorrer, né, considerando de que a CIL está levando de 2 a 2,5 e, quiçá, 3 anos para emitir o certificado, né, considerando que os processos caem em mesas diferentes, os analistas têm naturezas diferentes, né? É importante que você tenha um estudo genealógico, um processo muito bem elaborado, muito bem ordenado, com argumentação clara, com documentação bem estruturada, porque o analista, é interessante, né? Eu vou fazer aqui a meia-culpa, defendendo o pessoal da CIL. O analista ele não tem obrigação de entender a loucura que você escreveu, né? O estudo genealógico tem que conversar com o analista, né? E fica feito para ele, né? O estudo é feito para ele, né? Justamente. Né? E aí, como o Ramon colocou, a conservatória pode indeferir, porque tem que ter o diploma, né, o certificado da CIL, e aí você tem uma assessoria jurídica, né, ele pode, não deve fazer isso, né, como o Ramon colocou, mas você tem uma assessoria jurídica, ele vai cuidar disso, ele vai recorrer, e certamente você não vai ter nenhum prejuízo no andamento do seu processo. Complexo, só tem que lembrar de fazer. Se você vai juntar o certificado depois, vai fazer um requerimento. Vou aplicar o artigo 24A, vou juntar o certificado depois. Outro requerimento, vou juntar vínculos ao longo do processo. Não tem nada ainda, vou botar durante. Você pode fazer qualquer coisa, contanto que você requeira corretamente. É aí que está o cerne da questão, hoje, né? Da conservatória. Não está sobre se o direito é válido ou não. O Tribunal Constitucional nos mostrou que ainda o direito está lá. A lei não foi revogada ainda e, talvez pela tentativa de se abocanhar o bolo, né, muito rapidamente, se perdeu a chance de aprovar o encerramento da lei. Porque
Portugal flutua entre momentos políticos, né? E aí você juntar toda essa movimentação. E foi difícil chegar nesse momento. E você perder essa oportunidade com uma lei muito carrasca, né? Muito fora do que se espera do mundo em 2025, né? Em que impera sobre a humanidade, o respeito, a dignidade da pessoa humana, as nações e por aí vai. Porque você tem ideia, Thiago, né? Quem tentou fazer isso e não conseguiu foi Trump. Trump nos Estados Unidos tentava fazer as revogações dos green cards de quem tivesse cometimento de crimes, né? Nomeadamente crimes hediondos. Ele tentou fazer isso lá. E pra você ter ideia, nem Donald Trump conseguiu aprovar a perda de cidadania americana pelo cometimento de crime. Aí Portugal, que inclusive está compelido a seguir regras do Tratado de Funcionamento da União Europeia, tem que aprovar um regramento que é flagrantemente inconstitucional, né? Por ausência de termo melhor. E que viola, né? Imagina, Thiago. Você é português. Sim. E aí, sei lá, por qualquer motivo qualquer, comete o crime de homicídio. Depois de 10 anos, 7 anos que você se tornou português. Isso não quer dizer que você, em minha opinião, né? Isso não quer dizer que você deixou de ser português. Isso quer dizer que você virou um português criminoso. Sim. Vai ser julgado sobre o andamento português, que vai ficar numa cadeia portuguesa e que vai ter o devido processo legal português. Sim. Agora, a perda de nacionalidade é algo muito gravoso. E que, inclusive, causa problemas de níveis estruturais. Quase para quem assiste Dark, né? A volta do tempo. Porque, imagina, você passou 7 anos português, cometeu atos da vida enquanto português. A partir do 8º ano, você volta a ser só brasileiro. E aí sua mulher tem processo de nacionalidade. Sua mulher tem processo de nacionalidade, seu filho acabou de nascer, sua mulher está grávida de um filho seu. Que não vai nascer português porque você perdeu a sua porque cometeu um crime. O que fere direito do feto. E sua esposa, que está no meio do processo, perde também o direito porque o marido deixou de ser português. Quem assiste Dark sabe que lá em Volta no Tempo, mata o próprio pai. Uma coisa pra outra. E aí todo o futuro é enlaçado, né? Por isso. É a mesma coisa do que a perda de nacionalidade. Ela é muito complicada. E eu tô falando estruturalmente se entender. Sobretudo, Ramon, assim, dentro do Estado Democrático de Direito, isso é simplesmente incompreensível, né? Digamos, para mentes civilizadas, né? E nenhuma corte suprema civilizada no mundo ocidental iria aceitar isso. Porque, assim, a perda de nacionalidade, ela acontecia no século, digamos, lá no século XX, nos regimes de exceção, né? Exato. Fosse regimes de exceção da América Latina ou do leste europeu. Né? E para traidores da pátria, né? Assim, de forma muito vorazes, né? O cara que, por exemplo, era brasileiro, mas que ele tentou matar o presidente da República, porque, sei lá, alguma coisa assim, né? Um grande traidor da pátria teria a pena de impedimento da nacionalidade. Nem terrorista. Terrorista não perde nacionalidade. Não, nessa né? Mas alguém muito expressivo dentro do que seria um crime contra a própria nação. E assim, aí seria um caso de algo totalmente protetivo, assim, contra a própria manutenção do Estado, né? Assim, para eu entender isso como algo possível. Ou seja, alguém tem que perder a nacionalidade porque ali está em jogo a própria sobrevivência do Estado. Contrafaceado com aquele infrator, vamos dizer assim, ou aquele contraventor, e por aí vai. Não, contraventor deve ser errado, porque é muito brando, né, para ser algo, mas o criminoso. Agora, Thiago. Pois não. Penas em abstrato superiores a 2 anos, Felipe? Seria para 2 anos. 2 anos? Pra você ter ideia, Thiago. Eu acho que... Furtar um celular. Furtar livros de biblioteca deve dar 6 meses, 8 meses. Dá mais. Né? Dá mais? 2 anos qualquer crime é maior que 2 anos. Ramon, eu estou com 2 questões aqui, e eu quero voltar para os elementos chaves, né, da nossa audiência. Estamos com uma audiência maravilhosa. Né? As pessoas estão elogiando o trabalho que vocês prestam, né, nas redes sociais e com genealogistas parceiros que trazem vocês para essa discussão. Alessandra Dutra, ela questiona, né, se o processo cair em correção antes de ter o número do processo, é considerado como submetido de acordo com a lei?
Na ata do pagamento. A submissão ela ocorre quando você paga a taxa do protocolo, que é o equivalente ao recebimento do processo pela conservatória. E eu falo isso sem dúvida, Alessandro, que quando a gente fazia um protocolo absolutamente físico, né? Contava ao momento que a gente chegava lá na conservatória e pagava a taxa. É a mesma coisa por analogia. Ok. Tá? Tem um outro questionamento aqui. Marília Monteiro, ela coloca: eu e meus 4 irmãos demos entrada no mesmo dia, dezembro de 23. A CIL me pediu donativo e ainda não fez o pedido para eles. Vocês poderiam nos ajudar a entender? Ajude alguém a entender, Tiago, que ninguém entende isso. Só vocês. Veja bem, olha. A CIL, na verdade, ela é uma caixinha de surpresa e uma caixa hermética, ou seja, fechada, né? Isso é extremamente, não deveria ser, mas é normal, né? Você tem, eu tenho clientes meus, né, que a CIL pede com 30 dias, a gente protocola e com 30 dias ela pede o donativo. Tem clientes que levam um ano para se pedir. E existem clientes, né, que é o seu requerentes, no seu caso, Marília, que ela não pede, né? O genealogista ele tem que, como diz aqui no Nordeste, cutucar a CIL para dizer, olha, peço donativo, porque o donativo ele é um pré-requisito da pré-análise, né? Tipo, uma vez pago o donativo, uma vez confirmado o recebimento da nota, né, na tesouraria da CIL, aí o seu processo passa a ser analisado, né? Então, Marília, o que é que eu digo? Cobre do seu genealogista, se você tem essa assessoria, né, do seu genealogista, né? E se você fez de maneira independente, né? Porque, como a gente sempre coloca, você não precisa do genealogista para fazer o processo, você precisa da genealogia, mas com o genealogista você fica descansado de algumas coisas, né? Cobre do genealogista para que ele cobre a CIL, ou você cobra diretamente a CIL, porque essas situações são extremamente corriqueiras, né? Felipe, uma questão. Então vamos lá. Voltamos à condição natural antes da revogação da lei. Ou seja, a lei não foi revogada, né? Essa revogação não colou, né? Digamos assim, vai ter que ser reelaborado e votado novamente. Eu sei que ninguém aqui é adivinhão, na verdade, né? E você fazer projeções na política com muita antecedência é como querer ganhar na Mega Sena com um bilhete, na verdade. Mas o que é que vocês acham? Vocês acham que numa nova votação a Assembleia vai manter a postura dela de Acho que sim. revogação? Porque a quantidade, inclusive, o André Ventura, ele tá candidato a ser presidente. ele tem quantos por cento? No porcentagem não sei, mas ele tá na frente. Então. A questão é, o próprio André Ventura, que é quem encabeçou isso na Assembleia, está muito bem para a presidência, né? Tem eleição em fevereiro, em Portugal. Tem eleição em fevereiro. Então, o que acontece é assim, a gente não sabe precisar quanto tempo isso leva, nem demora. Mas esse processo ele recomeça agora e vai ter começo, meio e fim. Vai ter começo, meio e fim. Então, esse processo, para você entender agora, ele leva de 10 de outubro até agora. Até 15 de dezembro. Então foram 2 meses. A gente tem recesso agora. Vamos colocar assim, margem de segurança, porque esse processo é bem rápido, tudo. Pois não. Votação, envio presidente. Vamos correr com isso. Vamos correr com isso. Mas eu estaria falando aqui agora de fevereiro. Janeirinho tem, né? Janeiro tranquilo para trabalhar. Fevereiro eu já teria aí alguma reserva para março. Agora, reitero que isso é 100% chute. Pode acontecer semana que vem, se a verdade. Pode não votarem mais essa lei, deixar de... Pode não votar essa lei mais, isso aí ficar mais 2, 3 anos ali, nunca mais falar nisso. Quem sabe? A expectativa não é essa, né? A expectativa é que votem logo, mas... Digamos, como toda previsão, existe uma incerteza nisso, na verdade, né? E nesse ponto, incerteza é muito grande, né? Porque, sinceramente, em Portugal, eu parei de fazer previsões tem um tempo já. Uma coisa interessante. Então, nós temos dezembro
Isso, digamos, se a gente for falar de maneira objetiva, para que as 16 de pessoas janeiro eu acho que é tranquilo que estão agora. no processo, para as pessoas que estão indecisas, né, que têm uma genealogia favorável, que querem desenvolver suas árvores genealógicas, elaborar seus estudos genealógicos e buscar uma assessoria jurídica da sua confiança, né, que, como Ramon sempre coloca, não quer dizer que seja necessariamente Tiago Torres ou que seja o escritório Boni Lacerda, a pessoa em que o profissional que você se sente mais seguro. Então, essas pessoas têm dezembro e possivelmente janeiro todo para fazer esse movimento com mais segurança, não é isso? Exato. Exatamente. Porque, imagine, essa lei tem que voltar para a Assembleia, tem que ser votada, depois de votada tem que ir para o presidente mandar para o TC devolver. É mais ou menos aí uns 2 meses. Se for para o TC, mais um. Né? Talvez, Se a acho que talvez Assembleia. início de fevereiro ali, mas aí É, já sem muita garantia, na verdade, não é isso? não sei dizer. É uma pergunta difícil, Thiago, porque pode ser em março, fevereiro, abril. O que eu garanto é assim, garanto Ou não. a mesa O que pode virar muito rapidamente, não é isso? Como você colocou. mas o que é garantido, mas assim, é até janeiro, porque vai ter o recesso agora e vai voltar do recesso. O recesso é lá pro dia 10. Então você tem aí o começo de janeiro, que não vai ser focado nisso. Então eu acho que. Eu acho, tá? Vou reiterar que isso aqui é um achado. Eu acho que o começo de janeiro ele é tranquilo. Eu não arriscaria para depois de fevereiro, se é alguém que vai seguir. Que aí você já deu tempo, né? De tudo aquilo ali ir acontecendo e voltar, tarará. Ou a gente pode estar em julho, fazendo outra live sobre cefadito e ter acabado. Sim. Isso Como já aconteceu, né? É. Diversas vezes a gente já discutiu. Nossa, Olha, é realmente ser penalizado. eu faço live sobre encerramento desde abril de 22. Sim. Desde abril não, desde outubro de 22, agosto de 22. Desde agosto de 22 que a gente faz live sobre encerramento, sobre não sei o quê, tarará, tarará, tarará. Então, o que eu noto é assim, o que está acontecendo é só um endificultamento Sim. do processo ao longo dos anos. Mas não encerramento. Encerramento é ser agora. Como eu falo, o que eu tenho certeza é que eles perderam a oportunidade de encerrar a lei se tivesse passado só ela, com O calma. presidente dele é promulgado. Já estaria promulgado agora, a gente teria encerrado. Poderia ter sido o projeto de encerrar essa lei, poderia ter sido algo gradual e paulatino, na verdade, né? Exatamente. Menos E ganancioso. Menos ansioso. não um corte radical Exato. Exato. Afetou todos os processos. Inclusive o resultado do processo, né? Para todos os processos. E também está suspenso aqui o processo de Neto, né? Que ia ter prova, tudo aí está suspenso por enquanto. Igor, né, Guedes, ele pede aqui o contato de vocês, né? Tem um irmão que está na Austrália e que está precisando de uma assessoria especializada. Igor, eu recomendo que eu acho que Felipe Bono e Ramon Lacerda também vai endossar. Você procure eles pelo Instagram, é isso? O Instagram do escritório, faça contato pelo privado e certamente os doutores irão lhe atender com a maior presteza. É isso? Ou se vocês tiverem uma outra informação para passar para ele, de contato. Então, Tiago, a gente não pode, por força da Ordem dos Advogados, Não, dar contato quando está em momentos assim. Por isso que eu falo, para esse momento, eu acho que o importante é você usar o espaço aqui para entender seus direitos, entender o que é que a lei fala, o que é que a lei não fala. Acredite, eu adoraria poder passar meu contato. Eu já fiz isso, né? Disse que ele procurasse seu Instagram, né? Sim, A não, mas sim, mas responsabilidade é minha, né? Tá não, gravado. você pode. Mas então o que eu falo use esse espaço realmente, que é o nosso intuito aqui, que é efetivamente de falar sobre a lei sem o ruído, né, do Facebook e do Instagram. Porque o que eu acho que é prejudicial e que atrapalha muito são os danados dos grupos de Facebook em que se fala ali aleatoriamente sobre as coisas, sem nenhum domínio e conhecimento, sem analisar o texto. Por isso que eu falo. Quem quiser, fala com a gente que eu mando o vídeo do Tribunal Constitucional, que vai estar dizendo exatamente o que eu estou falando aqui, só que eu estou falando numa linguagem mais traduzida. O tribunal para PTBR. Mas é isso. Aqui é para que você entenda quais são efetivamente ainda os seus direitos. E é por isso que a gente fala da Jordana e da associação. Não conheci a Jordana ainda, vou conhecer amanhã, mas pelo que você falou, Tiago, o trabalho dela é muito interessante.
E tem que ser ajudado, tem que ser divulgado e difundido, porque, sinceramente, não tem muito grupo representativo, né? Em defesa dos separditas. Por isso que eu falo que a gente tem número e métrica para ajudar a somar em qualquer dessas guerras, né? E conte conosco para batalhá-las. Caio Santos, né? Caio Santos é meu cliente também. Colocou aqui quanto tempo depois de submetido na CIO, né? Eles mandam um número de protocolo da certificação. Caio, veja bem, Caio foi meu cliente, a gente fez um trabalho em genealogia, não fiz o processo dele, né? E Caio, quando você submete o processo, né? Fiz o processo dele, né? E Caio, quando você submete o processo, né? Quando você submete o processo à CIO, né? Eles geram um protocolo de acolhimento, né? E poucas horas depois, né? Eles geram o número do seu processo, né? E aí, dentro desse número do processo, eles geram um quadro, né? Uma espécie de painel da evolução do seu processo, né? Pré-análise, falta donativo, falta documentação e por aí vai, né? É mais ou menos assim, né? É isso. Igor coloca aqui, já pediu o contato do Ramon e enfim, já falamos sobre isso. Felipe, Ramon, eu quero aqui fortalecer a informação do seguinte, né? É muito comum, né, as pessoas me procurarem por e-mail, me procurarem no privado do Instagram e às vezes pelo WhatsApp, e isso acontece quase que diariamente. Tiago, examine minha árvore genealógica, né? Eu tenho uma árvore genealógica, eu tenho um judeu sefardita, examine minha árvore genealógica, e a gente examina a árvore, a pessoa tem uma genealogia favorável, bem documentada, às vezes falta um documento ou outro, a gente consegue identificar, encontrar, mas a pessoa fica temerária. Qual é o medo da pessoa? Tem que morar 3 anos em Portugal, né? Tem... Aí eu digo, não precisa morar 3 anos em Portugal. Né? Mas lá no grupo, lá do meu vizinho, né, do WhatsApp, do condomínio, tal, disseram que, né, no Facebook, aí eu quero que vocês, Ramon, fortaleça isso, né? Precisa ou não precisa? Vamos lá. A lei de 1º de abril de 24 determinou a necessidade de residência de 3 anos. Só que ela, no artigo 7º, previa a possibilidade, a necessidade de ser regulamentada. Quase todos em Portugal. Chega agora em que essa lei deveria ter sido regulamentada para que os 3 anos passassem a valer. Ao invés de regulamentar, o governo faz o quê? Aprova uma lei serrando. Essa lei agora voltou chumbada pelo Tribunal Constitucional, que significa dizer que não foi regulamentado ainda e os 3 anos não são, em momento algum, do espaço-tempo exigíveis. Correto. Alexandra Dutra, ela bota o seguinte: sou advogado em Lisboa e submeti vários processos com documentos pendentes. Gostaria depois de contatá-los para tirar dúvidas. Fique à vontade, Alessandra. A gente, como colega de trabalho, está à disposição para auxiliar todos que tiverem qualquer questão aí, tá? Com a CIO, com o conservatório. Ramon, uma questão interessante, Felipe. Chegou até mim, né, o caso que são muitos casos, na verdade, né? Alguns casos até dramáticos, né? Tipo, pessoas que estão com um processo na Conservatória do Porto, né? E só tem a abertura do processo, né? Tipo, não tem certificado lá, né? De repente não tem um relatório, não tem um estudo genealógico, nem um relatório de estudo genealógico anexado existe. É problemático. Nessa situação, se ocorrer o indeferimento, existe como recorrer ou não? Eu acho que não. Eu acho que a gente, assim, a lei ela não pode ser usada só
a seu favor. Ela tem que ser usada de forma completa. E a lei determina que tem que ter o estudo mais o protocolo. Minimamente, né? Para quem não tem o certificado. Então, eu acho que forçar a barra sem isso é... É que a grande vantagem é que a conservatória, antes de deferir, ela dá uma pronúncia, né? Pra você defender. Aí você consegue corrigir essa defesa. É, juntar aquilo lá naquele momento. Exato. Mas o ideal é você ter. E chegar no ponto de deferimento realmente é mais difícil recorrer, porque falta substrato para recorrer. Mas não conte com isso, tá? Porque mesmo tendo, assim, a conservatória interferir, porque você não tem o estudo, ela pode lhe dar um prazo para se juntar. Mas ela também pode efetivamente extinguir o processo porque você começou sem. Ou seja, a posição mais segura, conservadora, de aplicabilidade da lei é iniciar o processo com o que manda na lei. É cumprir a lei. Que é cumprir a lei. Ter o estudo e ter o protocolo da CIL. E ou o certificado. Não teve isso, você pode até fazer. E contar com a benevolência da conservatória de pedir para você juntar naquele momento. Porque a conservatória pode dar um espaço dizendo assim, olha, junta aqui o estudo agora. E você juntar e aquilo ali passar. Mas a conservatória pode insistir no fato de que você não cumprir as condições do início. Por exemplo, Thiago, você tem um processo de nacionalidade portuguesa por tempo de residência. O processo de nacionalidade portuguesa pelo tempo de residência, ele prevê que você pode iniciar esse processo quando você completa 5 anos de residência portuguesa. Hoje, né? Mas que você tem que ser residente ao tempo do protocolo. Residente legal. Protocolo do processo. Aí vamos lá. Você não está residente legal naquele momento. Protocolo do processo. Mas você se torna residente legal depois de 3 meses. Você estaria protegido? Eu já vi acontecer as duas coisas. Eu já vi casos da conservatória dar seguimento porque você cumpriu aquele requisito e aí a gente apelando muito pelo princípio da celeridade e aproveitamento dos atos processuais. Porque você poderia só protocolar de novo o processo, né? Já que você cumpre os requisitos naquele momento. E aí, por aceleração do processo e aproveitamento dos atos processuais, que inclusive beneficia a própria conservatória, vai ter que lidar de novo com aquele expediente, né? Isso pode acontecer. Como eu também já vi processos serem deferidos a 100%, sem defesa, dizendo que ao tempo do protocolo não cumpre os requisitos, acabou. Aí você entra aqui no mundo das possibilidades, né? Sim. Que é como a conservatória vai julgar. E aí eu falo para você. Conservatória tem muitos conservadores. Alguns deles são mais conservadores do que outros. Sim. Então, aqui vai entrar um pouquinho o fator sorte, de que onde é que teu processo cai. Se teu processo cai com um conservador muito exigente, aí sim você não consegue fugir da ideia de que você tem que cumprir o requisito como manda a lei. Mas se cair no conservador mais moderno, mais flexível, que entende que ele está, na verdade, acelerando e diminuindo o trabalho da própria conservatória, vai aproveitar os atos. Agora, a minha pergunta para você mais mortal é, você quer correr esse risco? Ainda mais no cenário político hoje, né? Portugal. Entendeu? Então, nossa recomendação é sempre fazer o máximo do possível. Ou seja, você tem um estudo. E agora, qual é o ponto aí de ter um profissional para poder fazer o processo? Porque o profissional sabe que tem que juntar o estudo e sabe que tem que juntar o processo da CIL. Aí não tem risco. Mesmo que tenha um indeferimento, ele vai até o judiciário e corrige. Porque você está certo. Você está subsumido ao fato à norma. Acabou. Aí o advogado tem pano para manga para poder te defender. Agora, a pessoa que protocolou aquilo lá atrás, sem nada, porque queria garantir o direito, tá certo ou errado? Não sei. Mas não é o que é. Então, se pode corrigir antes de ter um indeferimento, faça. Agora, você vai estar até o final do processo com a possibilidade de dar errado. Porque ao tempo do processo você protocolou sem o estudo, sem nada. Aí, Ramon, é melhor o quê? Depende. Se você tem algum dinheiro sobrando, eu cancelaria aquele processo e faria um novo. Já que a lei não mudou e por aí vai. Ou, para você estar 100% garantido no cenário novo. Ou, eu insistiria no processo antigo, mas corrigindo. Aí depende de uma série de fatores. Corrigir sem aguardar conservatório. Corrigir sem aguardar conservatório. Aí depende de uma série de fatores. Porque mesmo você corrigindo sem aguardar conservatório, sempre existe a chance de haver ali algum tipo de problema. Aí você pode depois ganhar judicialmente. Mas entendendo que vai ser uma briga. Então, depende do que você quer. Eu sou
perfeccionista e sou paranoico. Eu prefiro fazer do zero bem feito do que tentar ajustar ali. Porque eu acho que o processo fica menos ligado, né, uma coisa com a outra. Agora, entenda que isso é uma nacionalidade, que isso vai valer até a sua morte, que isso transplanta para os seus futuros filhos. E é algo muito sério. Então, quanto mais sério você levar o processo, melhor. Por isso que algumas pessoas perguntam, mas quantas vezes eu tenho que vir a Lisboa? Quantas consegui? A gente, como eu falei, existe aqui um cenário de muita inexistência de indicação dos comportamentos. Então, é importante que você possa estar dentro da maior possibilidade possível de comportamentos. Porque a verdade é que nenhum processo ainda que exige vínculo foi julgado. Então, a gente só vai saber o que é vínculo pela conservatória daqui a 1 ano e meio. Né? E só então alguém vai te dizer com precisão o que é vínculo. E 4 meses de processo. Né? Entendeu? Uma notícia melhor do que o tribunal. A conservatória saiu de abril de 22 e está em maio. Tá? De 22. Mas a conservatória finalmente pulou o mês de abril e está agora fazendo aniversário no mês de maio. Então estão sendo julgados agora os processos da primeira quinzena de maio de 2022 para os processos que estão sendo julgados no Arquivo Central do Porto. E o que é muito bom, porque já faziam meses, anos, um ano. Fazer que foi o ano inteiro. Passou um ano em abril de 22, por conta da série das coisas que eu falei aqui, né, já nas outras lives, mas que agora foi para maio de 22. O absurdo da lei anterior nos comprou algum tempo, né, em detrimento do julgamento do TC. Então a gente ganhou aqui 3 meses para poder protocolar pedido. Hoje, a emancipação pode ser feita por aval dos pais, em cartório. Não precisa mais ser judicial. Então é um procedimento relativamente mais rápido, que a depender do teu cartório, pode ser bem rápido. Então, eu emanciparia e protocolaria o pedido. Ok. Então, Suzy, está aí feito a observação. Léo pergunta, né? Enviei em dezembro de 23 e não protocolei vínculos, nem o certificado. Dá tempo enviar o certificado assim que sair e os vínculos, como sou jovem, não consegui fazer viagens, somente uma. Então, eu acho que tem que ser feito um requerimento de correção urgentemente nesse processo. Já juntar de cara o estudo e juntar também o protocolo da CIL, fazer um requerimento de juntada dos vínculos ao longo da vida, como manda a lei. E de aplicação do regulamento, né? Exato. Para corrigir tudo. Porque sem vínculo, sem certificado, sem explicação e sem pedido de aplicabilidade de artigo específico, é aguardar o indeferimento. Você só não foi indeferido ainda porque a conservatória demora. E nessa época ela era bem menos exigente na questão do despacho liminar. Exato. Então é bom você ter um certo cuidado porque esse processo é bem antigo. Então vale a pena dar uma ajeitada nele. Né? 2023 é bom. Inclusive, ele está naquele cenário em que os vínculos ainda eram apenas regulados por decreto, não eram regulados por lei. Então, você vai ter aí uma análise bem mais tranquila no que diz respeito a vínculo. Então, e aí, principalmente agora, com a determinação do TC, que aquilo tem que ser analisado ao tempo do protocolo e não ao tempo do julgamento. Tá? Você tem agora o Tribunal Constitucional dizendo o que eu venho falando desde 2022. Eslis Luiz, né, ele pergunta: a demonstração dos vínculos segue essa mesma lógica da data do protocolo ou não? Segue. Porque, por exemplo, quem protocolou anteriormente a agosto de 22 não tem que provar vínculo. Quem protocolou entre agosto de 22 e abril de 24 tem que protocolar vínculo, porque administrativamente se pede, mas o instrumento que se pedir era errado. Então tem muito fundamento para ganhar sem vínculo. For judicializar. Quem a partir de 24. E aí depois de abril de 22, em que de abril de 24. Inclusive foi julgado constitucional de vínculos, né? A partir de abril de 24, no primeiro TC. Teve um TC também em 2024 que analisou essa lei e julgou constitucional a exigência de vínculos. Então, depois de abril de 24, tem que ter vínculos, é indispensável. Em nenhuma hipótese ser negado na justiça. Positivado, né? Positivado. Ramon, dentro da questão dos vínculos, um questionamento meu aqui. Por exemplo, são duas
2 viagens, né, ao longo da vida a Portugal, né? Então, isso é uma condição objetiva, tem que ser 2. De Não, repente, não é objetivo. A questão que eu falo é, para quem não tem mais nada e só vai fazer viagens, certo, eu diria que o mínimo do plural é 2. certo. Perceba, não tem como você forçar a barra para dizer que uma viagem é regular. 2, dependendo do enredo, pode ser. E olha, eu fiz 2, mas vou fazer 20. Por enquanto foram 2, porque fui a primeira, na segunda eu comprei o terreno, na terceira eu vou construir a casa, na quarta eu vou vender a casa, na quinta eu vou fazer 2 casas. A gente tem uma cliente que foi de escritório que a primeira foi para conta em banco, essas coisas, a segunda foi para revelação de diploma. Exato. Tava com a gente hoje, inclusive. Ela veio hoje abrir conta em banco. Gostou muito de Portugal, inclusive, vai pedir equivalência de diploma e tudo, e vai vir em julho de novo fazer as provas para tentar se tornar também advogada à luz da legislação portuguesa. É vínculo, tem 2 viagens, mas com intuito, com enredo, né? Entende? Agora, se for só a viagem, eu acho que eu falo é isso, que o mínimo para se pedir irregularidade são 2. Mas o que ele está perguntando, ele fez a pergunta sobre a questão de que você tem que ser apresentado todos os vínculos. Não, pode ser juntado ao longo do processo. Contanto que você, no início do processo, tenha pedido esse direito. É porque o vínculo é ao longo da vida. E, inclusive, tem decisões até dentro dos tribunais aqui em Portugal que possibilitam, por exemplo, isso de forma análoga, obviamente, a questão da oposição da nacionalidade durante o processo, né, das causas de oposição, serem apresentadas em motivos posteriores ao protocolo do processo. Então, de forma análoga, também a gente consegue aplicar essa jurisprudência. Exato. Então, o que eu falo é, agora, eu fui uma vez, comprei um imóvel, abri conta em banco, fiz previdência. Uma viagem, às vezes, pode ser suficiente. Como eu falei, vínculo é muito individual e aí eu recomendo que cada pessoa fale especificamente sobre o seu próprio caso para criar uma estratégia individualizada para aquele ser humano. Felipe, Ramon, a seguinte situação, né? O indivíduo cidadão está indo para a Espanha, né? Ele compra a passagem para uma companhia que oferece uma conexão em Lisboa, um Stop Go, né? Ele desce ali em Lisboa, aquela conexão de 72 horas. Ele desembarca. Não, 72 horas é uma viagem. Pode ser considerado uma viagem a Portugal? Nesse caso, sim, porque foi uma viagem. E efetivamente, 72 horas em 3 dias, é bastante coisa. Né? Então, agora, depende do que tá lá. Seu processo, por exemplo, mas foi só uma escala de 1 hora. Conta? Não sei, depende muito. Vamos supor, você vai lá juntar o carimbo e faz lá. Se a conservatória pedir para o AIMA, se tiver dúvida sobre sua vida, né, pedir esclarecimento ao AIMA, vai falar que você ficou 2 horas. Aí pode soar errado. Então, é bom criar estratégia de forma saudável para tudo, né? Mas, claro, como a gente falou, 72 horas você tem que se hospedar em algum lugar, né? Você vai ter que circular em Lisboa, etc e tal. Né? Algo que não pareça fabricado, é isso. Sim, sim. Algo de verdade. Genuíno. Genuíno? Elis Luz pergunta ainda. Quis perguntar se deve comprovar os vínculos no momento do protocolo ou não. Respondeu. Quis perguntar se deve comprovar os vínculos no momento do protocolo ou não. A gente acabou de responder. Pode juntar ao longo da vida, contanto que você junte ali o requerimento que você vai fazer isso. Para a conservatória não olhar para aquilo. Porque assim, imagina. Se você não junta nada e só junta 2 carimbos, porque na sua cabeça você vai juntar mais coisa. Mas a conservatória pega o teu processo, vê 2 carimbos e diz o quê? Esse é o vínculo dele. Então, não entende, né? E vai julgar. Aí o que é que você tem que fazer? Dada a ausência de dons premonitórios ao conservador, você junta lá um requerimento falando que você vai juntar mais coisa. Porque aí naquele momento, ao invés de julgar, ele vai dizer, tem mais coisa? Ou se ele julgar, você vai dizer, ué, mas tem mais coisa. Entendeu? É isso. Agora, a conservatória não tem dons premonitórios. Não adianta você juntar um carimbo mal com pouca tinta
né? Que vem com pouca tinta. Padrão. Padrão, português é pouca tinta. E aí você dizer, mas eu ia juntar, eu fiz o mestrado depois, esqueci de juntar o mestrado. Acontece, tá? Tem cliente da gente que acha que não tem vínculo nenhum, vai perguntar, não, mas eu estudei, depois daquilo eu fiquei com visto de estudo, fiquei 1 ano e pouco. Cliente que esquece de mandar 1 ano e pouco de residência em Portugal. E aí? É o que eu tô falando. Se você faz o requerimento, você ganha margem ou para juntar, ou para caso eles não deem a oportunidade de juntar, para que você possa falar. Olha, mas eu fiz o requerimento, eu quero juntar. E aí você vai ter uma análise muito mais aprimorada. Como eu vou repetir pela terceira vez? A conservatória não tem 12 premonitórios. Se você junta 2 carimbos e não fala mais nada, como é o caso do rapaz que perguntou ali em cima, né? Não, nem juntou certificado, nem juntou vínculo. Imagine, para o conservador, seu processo está terrível. Sem nada. Seu processo está esvaziado. Né? Então, qual é a recomendação quando você tem um processo esvaziado? O conservatório vai indeferir. Fazer um projeto de indeferimento porque você descumpriu todas as regras. Tanto de requerimento como de juntada. Então, junta um requerimento dizendo que você vai usar o artigo 24A. Depois, faz um requerimento dizendo que você vai juntar vinhos ao longo da vida. Por que não? Aí uma questão na genealogia, perguntam aqui, Tiago, Belchior da Rosa ainda certifica normalmente? Veja bem, certifica. Até onde eu sei, o Belchior da Rosa é um judeu sefardita certificado. Com essa questão da certificação, lá no meu canal no YouTube, que também chama-se Origem e Genealogia, eu fiz 2 vídeos falando sobre judeus que não são mais certificados, ou judeus que não são certificados. Agradecer, na verdade, a presença de Felipe Bono, de Ramon Lacerda, que sempre muito prestativos em atualizarmos sobre as decisões, né, do governo português quanto às questões de nacionalidade. Né? Eu quero deixar claro e avisar que essa live vai ficar gravada no Instagram, na íntegra. Depois isso, muito brevemente, essa semana ainda, ela vai ser editada e vai ser veiculada no YouTube, lá no Origens Genealogia no YouTube. Para quem não conhece o canal, vai lá, se inscreve, deixa seu like, aciona o sininho, compartilha, né, o nosso projeto. E é isso. Eu quero agradecer. E Felipe e Ramon, a gente fortalece o que aqui, nessa conclusão? Né? De que a revogação caiu por terra, não é isso? Nós temos dezembro e janeiro para entrar com os pedidos, mas o quanto mais rápido, melhor. Né? Claro. Que os 3 anos também, isso não está regulamentado, não precisa morar 3 anos em Portugal para você fazer o seu processo de cidadania pela via sefardita. Isso não está regulamentado. E, enfim, eu gostaria de pedir a Felipe e a você, Ramon, que fizesse as considerações finais e desse essa amarração, né? Eu acho que o mais importante das decisões do tribunal. Em relação ao tribunal, né, que eu acho que é o ponto mais importante da live, que é a questão de que isso não é uma decisão permanente, né? Foi suscitada a inconstitucionalidade desses pontos, mas isso vai ser corrigido pela Assembleia. Então a gente tem que entender isso como uma janela, como uma nova oportunidade, né, que vem nos sendo dada nos últimos tempos, mas que em algum momento isso vai se efetivar. Então quem tem o interesse, né, quem tem o direito, né, e quer se resguardar, tem que iniciar esse processo justamente antes dessas novas alterações. Exato. E uma última coisa que para deixar claro quem sentir que tem seus direitos violados, protocole judicialmente para julgar o processo conservatório mais rápido. Mas só faça isso se você já tiver tudo, inclusive o certificado da CIL. A Jordana deixa aqui dizendo que o endereço é seria AD Cefaditas, tudo junto, né? O arroba da associação é @AD Cefaditas, né? E reiterando o que Felipe Bono e Ramon Lacerda colocou, né?
voltamos à condição anterior, né, da revogação, mas isso não é algo permanente, né? Você tem que correr com isso, né? Porque 30 dias passa muito rápido, né? Sobretudo porque algumas pessoas não têm uma genealogia favorável, a gente tem que procurar documentos, né? Existe também o limite do escritório, as assessorias têm seus limites, na verdade. E é importante que você aproveite essa oportunidade, né, porque trata-se de uma cidadania europeia, né, que pode mudar o destino da sua descendência. Né, e algo que, independente do quanto você vai investir nisso, né, do ponto de vista da energia, do financeiro, do tempo, não tem preço, né? Uma cidadania não tem preço. É tanto que, como o Ramon colocou no início, qualquer parlamento que propõe, né, anular uma nacionalidade é algo completamente impensado. Ou seja, você está construindo algo para o seu futuro. É isso. Felipe, eu agradeço bastante a sua presença, Ramon, mais uma vez, e certamente voltaremos em breve, né, com mais uma live, trazendo notícias, né, dos movimentos, né, da Assembleia da República e a quantas vai ficar a lei. Né? Muitíssimo obrigado mais uma vez. E lembrando que a live vai ficar gravada na íntegra no Instagram e vai ser editada e veiculada no YouTube. Ok? Muito bem, foi um prazer, Thiago. Obrigado, como de costume, né, por fazer daqui palco para poder falar sobre isso. E até depois, meninos. Muito obrigado também por ter nos escutado. Um abraço, tchau. Eu que agradeço. Tchauzinho. Forte abraço.